JB na área, bike de todo dia. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje esse vídeo tem dois tópicos, né? Eu quero falar com você sobre bike fit, mas para a gente começar a falar sobre bike fit, a gente precisa falar sobre geometria da bike. Eu sei que muitas pessoas não têm nem ideia do que é uma geometria de bike, mas a gente que tem esse interesse, pesquisa e busca informação, então eu acho que a gente tem essa obrigação aí de compartilhar com vocês, né, para que todo mundo que tenha interesse aí possa ter esse entendimento. Bom, vamos fazer uma introdução. A bike, a produção de uma bike, ela é igual à produção de um automóvel. Basicamente, assim, para resumir de uma maneira bem tranquila, né, a bike ela tem dois segmentos, vamos dizer, no desenvolvimento dela. Ou é uma bike para uso urbano, né, ou seja, pensado no uso urbano. Então, são algumas variáveis que vão determinar o desenvolvimento, a geometria dessa bike. E o outro segmento, lógico, é o segmento esportivo, onde existe competição, né? E logicamente a geometria para essa bike também vai ser pensada para esse segmento. Bom, dito isso, se temos dois segmentos então bem específicos, vamos dizer assim, né? Segmento urbano e segmento esportivo, o que as indústrias pensam então quando precisam definir então a geometria de uma bike? Eu quero que essa bike seja confortável para dirigir em estradas, né, em avenidas e assim por diante, que traga conforto, ou seja, um uso urbano. Então eu vou definir certas medidas e certos ângulos no desenvolvimento dessa bike, porque se nós formos observar a bike, né, eu vou até dar um girinho aqui na câmera que eu estou filmando com o celular, só para vocês observarem, ó. Ela é dividida em dois triângulos, né? O triângulo maior, que é da caixa central para frente, e o triângulo traseiro, né? Isso basicamente define a geometria de, vamos dizer aí, 99% das bikes são neste formato. Então, quando define essa geometria, existem os tamanhos dos tubos e a angulação. Essa angulação, né, é responsável por trazer uma leitura, né, dessa bike no terreno. Então, e os tamanhos, né, dos tubos também, além de trazer uma leitura, basicamente já é uma especificação para entrar, vamos supor, em condições de atender o piloto, atender o ciclista. Então, quando a gente faz, agora já indo por, né, dando já um engate, vamos dizer assim, no próximo tópico, que é o bike fit, quando a gente caminha para um bike fit, ou seja, fazer uns ajustes, que o bike fit em si é o que? Ajustar a bike ao ciclista. E cada ciclista é diferente um do outro. Cada ciclista tem uma altura, tem um tamanho de antebraço, tem um tamanho de tornozelo, ou uma altura de cavalo, né? Para quem está acostumado, ou para quem não conhece, o cavalo é a altura que a gente tem, a máxima altura que a gente tem entre, né, as pernas, né? Ou seja, embaixo do pubis a gente fica numa parede e mede aquela altura. Aquela altura é a altura do cavalo. Essa altura define, né, vai definir diretamente a que altura o banco da bicicleta, ou seja, o selim, precisa ficar para que atenda o ciclista com conforto e mesmo se for ser performático, que não traga lesões ou né, force alguma, vamos dizer assim, alguma articulação do corpo indevida devido a essas regulagens. Então o bike fit, né, ele serve para isso, para esse ajuste da bicicleta para o ciclista. Mas a gente precisa compreender então, né, que eu estava comentando, desculpa a minha mão aqui, eu estava comentando a parte da geometria da bike, ou seja, se eu tenho uma caixa
uma caixa de direção com ângulo mais aberto, isso traduz um conforto, né? Um tipo de bike que vai me oferecer mais segurança, principalmente em descidas, que nem um downhill, que é um segmento aí, né, vamos supor, de bike de trilha, né, e assim por diante. E se eu tenho, por exemplo, o ângulo do selim também mais em pé, eu tenho uma bike também mais agressiva. Se eu tenho distância entre os eixos menores, eu tenho uma bike mais agressiva. Se eu tenho, né, a caixa de tensão mais baixa, eu tenho uma pilotagem mais agressiva e assim por diante. Mas o Bike Fit, na verdade, ele faz as medidas da bike se encaixarem perfeitamente com as medidas do ciclista. Então eu não posso ficar muito jogado em cima do guidão, eu não posso ficar com a perna muito esticada quando eu pedalo, eu não posso ficar com a perna muito, criando um ângulo muito fechado no joelho, vai me ocasionar lesões. Então nada disso eu posso. E quem vai definir isso? O Bike Fit. Então, né, o tópico do vídeo, a chamada do vídeo é: o Bike Fit é importante? Na verdade é extremamente importante. Mesmo que seja um Bike Fit caseiro, que a gente entendendo as medidas que a gente precisa ter, a gente regule a bike próximo daquilo, não precisa ser aquela tão exato se tu não for fazer competição. Então o que acontece? Tu faz essas medidas e essas medidas, se estiverem adequadas ao teu corpo e à geometria da bike, ela vai funcionar perfeitamente. Existem muitos ciclistas que fazem isso, né, que a gente chama de um bike fit caseiro, ou seja, eu entendendo as medidas que eu possuo, né, e as medidas que a bicicleta precisa ter, no caso, para atender a minha necessidade, eu mesmo faço esses ajustes, né, e vou fazendo testes para ver o grau de conforto, o grau de performance que eu fico, enfim, né? E por isso que os equipamentos também já auxiliam muito nessa tocada, né, de performance, enfim. Se eu vou pedalar clipado, né, se eu pedalo com joelheira, para, né, armazenar o sangue mais nas articulações, enfim. Então, ou seja, tem todo um lado aí, um estudo que é elaborado para definir o Bike Fit e que fique, lógico, tudo de acordo aí com que o ciclista possa fazer realmente o seu pedal aí com conforto. Certo, gente? Esse vídeo é um vídeo mais esclarecedor, né? Eu vou... É que eu estou na rua, mas eu vou ainda compor esse vídeo ainda com uma imagem do quadro da bicicleta, onde eu defino ali alguns nomes para vocês ficarem mais familiarizados. Bom, galera, continuando como eu tinha dito, aí tá a imagem, né, da geometria de uma bike, ou seja, e o quadro, como eu tinha demonstrado lá no videozinho aí da bike ao vivo. Se a gente for observar, a gente tem dois triângulos, né, o triângulo maior, que é da caixa central para frente, e o triângulo menor ali, que é o triângulo traseiro. Aqui, na verdade, são 7 pontos assim mais cruciais, né, do quadro. Claro que tem outros, mas esses aqui são os principais. Então nós temos aqui o parâmetro número 1 aqui, que é a distância entre a caixa central e a altura, né, do top tube. Então essa distância vertical, chamada de destaque, né, o pessoal que acompanha já essas nomenclaturas aí já está mais acostumado. E a distância da caixa central ao ângulo central da caixa de direção. Então nós temos o HIT, certo? Então essas duas medidas são essenciais aí no tamanho da bike e tal, né, para definir que tipo, né, de bike aí vai combinar com o ciclista, certo? No número 2, então, é o HIT e no número 1 é o stack. Tudo com base na caixa central. Então esses dois parâmetros é baseado na caixa central, né, em altura e distância da caixa de direção, certo? Então são duas medidas que a gente tem aí para definir no tamanho da bike. Bom, o terceiro ponto é a distância entre os top tubes. O que são os top tubes? Os tubos do selim, né, o central ali do tubo do selim e o central da caixa de direção. Essa distância, né, é a distância que a gente chama entre os dois top tubes, que também vai nos dar aí o tamanho da bike, né? Ou seja, se é uma bike mais comprida, né, ou enfim, ou mais com o ângulo da caixa de direção mais fechada ou mais aberta, também vai influenciar nesse tamanho, nessa distância, na verdade, aí, né, que a gente chama a distância entre o top tube. O número 4 é a distância entre eixos, né? Então, como eu já tinha dito ali,
uma bike que tem uma distância entre eixos maior, ela está provendo o quê? Mais conforto, mais segurança na hora de andar, aquela história toda. E uma bike que tem essa distância menor, com certeza vai ser uma bike mais esportiva, uma bike mais arisca na hora da pilotagem, né? Então, essa distância entre eixos aí também é importante, assim como nos carros, né? Nos carros também funciona da mesma forma. Se a gente tem uma Station Wagon, que é uma caminhonete um pouco mais comprida, que é um carro convencional, um sedã, por exemplo, a gente nota a diferença, né, no conforto. Mas é aquela história, a gente sempre tem que pensar o seguinte: na medida que tu ganha em alguns parâmetros, possivelmente tu perde em outro. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que a gente tem dois segmentos: o segmento esportivo e o segmento de uso urbano. Um provê conforto, segurança, e o outro provê uma pilotagem mais agressiva, né? Então esses dois segmentos. Então ou tu vai para um lado ou tu vai para o outro, certo? O número 5 é essa distância traseira aqui, então, entre o eixo traseiro e a caixa central, né? Chamada de chainstay, né? Isso antigamente era um pouco maior, 400 e alguns milímetros ali, agora eles já diminuíram um pouco. Já tem, é mais ou menos um padrão nas bikes esse tamanho aí, né? Mais ou menos definido, né? E as angulações, então, a gente tem o ângulo do selim, que é o número 6, né? Ou seja, notem que essa linha tracejada que sai da caixa central e passa pelo meio do tube seat, que a gente chama tube seat aqui, o ângulo do selim, ele pode ser mais aberto ou mais fechado. Mais aberto também me dá uma posição mais recuada na bike, né? Muda o meu centro de gravidade, eu fico um pouco mais para trás, né? Dando um pouco de mais segurança e tal, um pouco de mais de conforto aí, enfim. E se eu puxar essa linha tracejada pendendo a linha de 90 graus, é lógico que eu vou ter uma pilotagem mais em cima da bike, mais agressiva, né? Se tu tem uma bike tendendo para competição, possivelmente esse ângulo aí seja mais fechado, certo? E o 7, então, o head tube, se ele for mais aberto, né? Também transmite mais conforto, uma segurança na hora de pilotar, mas tu perde aí um pouco de dirigibilidade, ou seja, tu tem uma bike downhill, que é aquelas bikes que fazem aquelas descidas agressivas por cima de rock garden, um monte de obstáculos, com certeza ela tem um ângulo bem mais aberto. Mas se a gente tem uma bike de XCO e tal, esse ângulo normalmente é mais fechado, né? Ou seja, pendendo a mais 90 graus e tu pilota mais em cima do eixo, então uma bike mais arisca, né? Em compensação, tu tem mais manobrabilidade, é isso que a gente tem que entender. O tamanho da bike principalmente influencia nisso, né? Se tu tem uma bike maior, com ângulos mais abertos e tal, mais conforto, menor manobrabilidade, ou seja, em uma trilha, nessas trilhas mais fechadas e que exige aquela pilotagem mais afinadinha, tu sofre um pouco mais. E se tu tem uma bike, né, com os ângulos mais fechados, não, ela vai te permitir fazer manobras bem mais rápidas, né, enfim, e que te responde com mais velocidade. E também o que influencia uma bike que tem esses ângulos mais abertos, né, ela te judia na subida, né, assim entre aspas, né, judia na subida, mas nas descidas elas são muito boas. Então, compreendendo essa, né, assim, de uma maneira simplificada, como é que funciona a geometria da bike, eu acredito que vocês já tenham como escolher aí, então, né, ou imaginar já, né, o tipo de bike que querem, para que querem, e procurar entender aí um pouco da geometria e definir um bike fit aí se for possível. Certo, pessoal? Ok, pessoal, estou aqui no Parque Germânia, um parque aí da zona norte de Porto Alegre, né? Então eu vim dar um giro, falar sobre o bike fit, geometria de bike aí para quem tem interesse, né? Dar uma compreendida no que é isso. E vou dar um girinho aqui no parque aqui só para vocês verem aí como é que é. É uma praça, na verdade, né? Um pouco maiorzinho aí, é bem legal, mas é isso aí. Vou dar um girinho aí só para apresentar para vocês. Vamos lá, vamos que vamos.
Gramadinho, bem cuidado. Tem um laguinho, as pessoas vêm tirar foto, fica curtindo um pouquinho do sol, mas é isso, muito bonitinho, viu?
certo? Obrigado, e a gente se vê aí no próximo vídeo, né? E comentem aí, enfim, se fica alguma dúvida sobre, eu posso esclarecer mais, definir mais, ou se especificar mais algumas coisinhas sobre Bike Fit, mas basicamente para dar uma ideia geral de como é necessário um Bike Fit, onde se encaixa, né, e que as bicicletas não são iguais, cada bicicleta possui sua geometria e é específico para atender um determinado tipo de uso, certo? Até mais, é nóis, tamo junto.